Olá, pessoal, tudo bom? Nós somos o Colo de Mãe. Eu sou a Beta. Eu sou a Débora. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que a gente está há muitos meses querendo fechar essa agenda, né, amiga? Exatamente. É uma pessoa que a gente admira muito, que a gente acompanha há muitos anos. Nós temos filho na idade parecida, então nossos diagnósticos foram mais ou menos na mesma época e a gente segue nessa caminhada juntas. Eu queria primeiro falar dos nossos filhos, né? Hoje a gente vai começar um pouquinho diferente. Nós temos Teodoro, Benjamin e Antônia. Teodoro tem cabelo liso, castanho. Benjamin, cabelo raspadinho, loiro. Antônia, cabelo crespinho e curto. Teodoro adora correr, andar de skate, pular. Benjamin ama dinossauros. Antônia ama os animais e água. Teodoro tem um brilho nos olhos, uma felicidade constante. Benjamin está sempre cantando, dançando. Antônia é pura luz. É uma menina que ela entra na água e ela olha pra gente, ela cativa um olhar tímido, um sorriso tímido. Teodoro tem cheiro de mar, tem jeito de aventura, não fala. Benjamin fala pelos cotovelos, tá sempre a mil com a mãe dele, adora música, adora poesia. Antônia tem cheiro de flor. Para mim, Antônia tem cheiro de flor. Antônia é a menina que é puro carinho, puro amor. E os três têm algo em comum. São crianças muito amadas, diferentes nas suas peculiaridades. Antônia também não é oralizada. Teodoro fala por um aplicativo. Benjamin fala com a boca, com a ajuda de informação. Antônia também usa a comunicação alternativa, mas fala muito com o corpo. Ela é extremamente corporal. E são crianças que têm algo em comum. São autistas, têm mães que não desistem nunca, pais frequentes acompanhando, amando. E temos outra coisa muito boa. A gente é regido pelo amor, a gente estuda pelos nossos filhos, nós mudamos as nossas vidas pelos nossos filhos. E algo em comum que também não é muito legal, onde a gente vai, caminho que a gente passa, nós somos olhados, apontados, julgados e hostilizados. Eu acho que quando a gente veio para cá no carro, a gente veio conversando e a Beta já chorando. Eu sou a chorona da já dupla. Já chorando, me disse: ai, Débora, a gente precisa fazer uma reverência hoje. Mas uma reverência não só a Maria, uma reverência não só a Antônia, mas uma reverência a toda a infância. Porque você é a primeira mãe que vem ao nosso programa, é a primeira mãe, é a primeira pessoa que não é uma profissional, que não vai vir falar sobre um aspecto clínico, transversal, médico, psíquico, emocional. Nós três temos filhos, crianças, e nós três respeitamos integralmente essas infâncias. Então, acho que isso vem antes de qualquer autismo, de qualquer síndrome, de qualquer doença rara, de qualquer CID, de qualquer diagnóstico. E a gente vê hoje se falar tanto ao respeito integral à infância, a gente vê hoje tanto as pessoas comentarem, não use telas, leve seu filho pisar na grama, coma só orgânicos. E parece que as infâncias dos nossos filhos são completamente desconsideradas, uma vez que elas não podem seguir esse protocolo tão engessado de tudo o que é saudável, porque as infâncias dos nossos filhos são infâncias possíveis. Então, uma mãe que pega a filha e vai morar numa cidade mais afastada para conseguir oferecer a casa sensorial em que ela vai poder conviver com os animais, com a água, com o sol, com a borboleta, com a lua. A outra mãe que vai para uma cidade para não perder a terapia, para poder fazer isso. Quando muda o mundo, abre pandemia, fecha pandemia, volta para Porto Alegre, vai para uma casa, bota filho na escola, tira filho da escola. A outra mãe que anda com a criança para lá e para cá de bicicleta para poder ir trazendo estrutura e arquitetura de mundo para ajudar
na fala, na oralização, na temporalidade, na prosódia da criança. E eu passei por um episódio recente. Benjamin se desorganizou porque perdeu um canudo. E eu estava no meio de uma festa e estava cheio de gente. E eu comecei a andar pelo chão em busca do canudo. E tinha umas plantas, e eu comecei a abrir as plantas, umas espadas de São Jorge, assim, para procurar o canudo. Um grupo de pessoas típicas, comandadas por um homem, assim, achou por bem rir e comentar aquela mãe no chão em busca de um canudo amarelo. Eu quero que hoje a gente possa falar sobre tudo o que não é isso, Maria. Sobre tudo o que não é a busca pelo canudo amarelo. Sobre tudo o que a gente consegue fazer para escapar de todo esse estigma, de todo esse preconceito, de toda essa coação, de toda essa hostilidade que a gente sofre. Então, o episódio é dedicado a Crespa. É uma alegria imensa para mim estar aqui com você, você sabe disso. E antes de te passar a palavra, eu também quero ler uma frase minúscula, mas que diz muito disso que a gente está conversando. É de uma autora que eu amo e que eu sei que você está lendo pela primeira vez, porque a gente conversa sobre isso também. Gente, somos mães, mas também somos várias outras coisas. Eu e Maria somos leitoras apaixonadas por determinados autores. E vamos lá. O livro se chama Deixei Ele Lá e Vim, e a autora é a Elvira Vigna. Tá? Leiam Elvira Vigna, é uma coisa maravilhosa. Não sou eu a esquisita, é o mundo. Vamos lá, Maria, a palavra está com você. Apresenta, Maria. Eu apresento a Maria? Não, a Maria vai se apresentar. Se apresenta, Maria. Se apresenta, Maria, para além da Crespa, além do jornalismo, além da literatura, além das tatuagens, além da casa no campo. Além da mãe da Antônia. Além da mãe da Antônia. Eu fiquei bastante emocionada agora, porque eles fizeram uma descrição de Antônia, minha, do meu lar, da minha vida, bem perto do que é real. Então, isso quer dizer que a rede social não é tudo mentira, né? Como propagam. Eu tento ser o máximo de verdade ali, naqueles quadradinhos, embora não caiba, né? A vida real não caiba ali. Eu me chamo Maria Carina. Eu sou uma mulher de 43 anos, sou mãe da Antônia, uma criança doce. A Antônia é muito doce, muito educada, muito sensível e com uma síndrome rara, uma criança também autista, e uma criança que passou por uma cirurgia de peito aberto e resistiu e voltou para a gente. Eu sou casada com o Daniel. Daniel é pai de Antônia, um pai muito prestativo, presente, e que foi a pessoa, no primeiro momento, quando eu recebi o diagnóstico, quer dizer, não era um diagnóstico, quando a Antônia nasceu, ela foi para a UTI, e lá, né, me mostraram algumas características que seriam sindrômicas e que teria que fazer um exame de cariótipo para saber qual síndrome ela tinha. E a gente saiu para almoçar, eu já tinha uns 3 dias que tinha parido, e no hospital, a gente saiu do hospital para um restaurante na frente do hospital, e eu disse, eu não entendia de deficiência, embora tivesse um tio com Down, eu não entendia quase nada, não sabia quase nada. Parece que quem não convive, parece que essas pessoas com deficiência não existem, né? Eu acho que por isso que eu sou bastante compreensiva quando as pessoas me perguntam. Eu sempre respondo com muita educação, porque antes essas crianças não iam nem para a escola, elas não existiam nem na escola. E aí eu disse para Daniel, eita, temos uma filha especial. E ele olhou para mim e disse assim, temos uma filha. E aquilo ali foi o levante para mim, assim. Foi logo no 3º dia de vida de Antônia, lutando para viver. Então, voltando, eu sou jornalista, fiz também um curso de educação física, hoje não trabalho com nada disso, vivo em casa com a Antônia,
né? Eu decidi parar de trabalhar antes da pandemia, porque a Antônia tinha bastante intercorrência de vômito, e sempre quando eu estava trabalhando eu tinha que sair correndo para acudi-la, e aquilo foi me deixando bastante instável para trabalhar. E aí... Desculpa, eu vou ter que te interromper, amor. Você não trabalha formalmente, né? Mas você é uma das jornalistas mais competentes que eu conheço. Você escreve Obrigada. lindamente. Você Obrigada. escreve do jeito que a gente aprendeu na faculdade, né, Maria? Você escreve do jeito do jornalismo de respeito, de cuidado, de generosidade. Então, você não trabalha formalmente, mas você é, sim, uma jornalista atuante. Sim. Vocês duas, né, são. É que as pessoas acabam não dando valor ao trabalho da internet, que é um trabalho. Eu sou muito julgada por essa questão da internet, e as pessoas acham que eu não trabalho, né? E aí, às vezes, eu interiorizo isso. Ontem mesmo eu estava buscando uns vídeos de Antônia Pequena para fazer alguns vídeos, né? Para comentar sobre isso, sobre o autismo e tudo mais. E aí, eu era toda hora aqui interrompida, porque não parecia trabalho, entendeu? Eu não saí para trabalhar, eu não tenho hora para trabalhar. Então isso vocês têm razão. Isso, a partir de hoje você é uma jornalista atuante, mas que trabalha em casa. Esse foi o primeiro puxão de orelhas do podcast. Tá, tudo bem. Isso. Então, assim, eu sou essa mulher e que não queria parir, eu não queria ter filhos. Eu tive uma relação anterior a Daniel de 11 anos, eu sou de relações longas. E não tinha. E quando eu conheci Daniel, me veio aquele negócio maternal. Eu tinha 36 anos quando tive Antônia e sonhava. Eu achava que parir era coisa que a gente sabia como e que só era fazer 60 agachamentos por dia que dava tudo certo, né? Eu era completamente inexperiente. E aí, quando eu estava com 38 semanas, eu saí de Euclides da Cunha, que eu moro no interior da Bahia, perto de Canudos, onde houve a guerra, sertão. E aí a gente foi para Salvador, né? Porque eu queria ter um parto humanizado. E aí a gente foi, faltando mais ou menos 30 dias para eu parir, assim. O esperado, teoricamente. Né? E aí, teoricamente. E aí nós ficamos até 42 semanas esperando para a Antônia nascer. Fizemos várias manobras para que ela nascesse de parto natural. Fomos internados porque a bolsa estourou e eu corri para o hospital, achei que ia parir. E aí não pari, e aí começou a indução do parto, que é a coisa mais terrível do mundo, a indução de parto. E aí a Antônia nasceu no dia 14 de março de 2016, já com dificuldade respiratória, né? Foi uma cesariana, e era na época da Zika vírus. Antônia nasceu na época da Zika vírus. Então, quando a Antônia nasceu, que foi retirada de mim às pressas, eu imaginei que ela era uma criança da Zika. E aí Daniel olhando para mim atordoado, pronto para filmar o parto, aquele negócio tão irreal que eu achei que era possível. E aí correram com ela, não teve hora de ouro, não teve nada, não colocaram ela perto de mim, nada. Correram com ela e ela nasceu com muita dificuldade respiratória e me levaram para um outro lugar e eu não vi minha filha. E depois me disseram que ela ia passar 6 horas no berçário, que era o tempo de se adaptar, e depois voltava para o quarto. E se ela não se adaptasse, ela iria para a UTI. E o que aconteceu foi que ela não se adaptou e foi para a UTI. Só que eu achei que era uma coisa do nascimento, uma intercorrência, mas que não tinha nada ligado. Eu nunca pensei em síndrome, nunca, porque eu fiz o pré-natal, eu fiz exames muito maiores que as grávidas geralmente fazem, e eu fiz os melhores centros, eu fiz exame aquele do cardiológico, né, que tem um nominho, eu não me lembro, tudo, a primeira ultrassom, a não sei o quê, fiz tudo, e ainda mais, tanto que a médica falava que eu tinha medo da Zika, e ela dizia, e Antônia nasceu com perímetro cefálico pequeno, e eu lembro que eu estava num centro médico muito especializado, eu disse assim, olha, às vezes as crianças nascem com microcefalia e tá lá com os exames todos normais. Ela disse, não, isso aí é ultrassom do relógio de São Pedro, fazendo uma referência a um lugar que não tinha condição nenhuma de operar.
E aí a Antônia nasceu nessa condição de não respirar e foi para UTI. E no terceiro dia, ou no segundo, eu perdi a memória, não me lembro quando eu desci para ver a Antônia, porque meu parto foi cesariano, uma cesariana, e aí quando eu desci, a médica falou assim, você está sozinha? Eu disse, tô, não, eu queria conversar com você, mas eu queria conversar com você e com seu companheiro. Eu disse, não, porque até ali eu me achava uma rocha. Se eu pudesse fazer você falasse para mim, Karina se defina, me definiria como uma rocha. Eu sempre me achei muito forte, muito potente, muito... E depois da maternidade, eu me sinto muito fragilizada. E aí, ela me chamou e disse, não, pode dizer alguma questão e tal. Fui ver minha filha, ela disse, olhe para sua filha. E eu olhava, eu não tinha muito contato com bebês. Eu tinha uma sobrinha que eu fiquei perto, que morou conosco, mas eu nunca peguei, não lembro de pegar, de dar banho, de fazer nada disso. E aí ela me mostrou e disse, não, tá tudo bem, tô achando normal, tô achando que tá bonita. Aliás, ela tá... é a minha cara, né? Eu imagino você dizendo exatamente, né? Porque era um bebê à sua cara. Né? Uhum. E ela é parecida né, amor? Hoje, mas ela nasceu bastante diferente. Ela nasceu bastante com traços muito característicos da síndrome que ela tem. E aí, mas eu não... Aí ela foi me pontuando, ela tem o dedo do pé assim, ela tem a pálpebra assim, a implantação da orelha também tá assim, ela é hipotônica, várias características, e aí eu saí dali meio que desesperada. Eu pensei, quer dizer o quê? Eu só conhecia síndrome se fosse Down. Eu disse, você está dizendo que era síndrome de Down? Ela, não. Eu disse, porque eu tenho um tio. Ela disse, não, Down não, é outra característica, ela tem uma síndrome, tem que fazer, eu aconselho vocês fazerem o sangue, colher o sangue logo aqui na UTI, porque é menos... Aí tudo bem, Daniel pegou o sangue, foi levar num laboratório de genética, que dali a 30 dias sairia o resultado. Aí ela disse, olha, você tem que se preocupar agora, sua filha sobreviver, porque ela precisa sugar e ela não está conseguindo e tal, tal. E aí eu, mesmo diante de toda a angústia, de toda a dor, eu comecei a ordenhar leite, eu tinha muito leite, aquilo não impactou, então eu queria dizer que eu não vivia o luto, como dizem, como chamam o luto da maternidade, porque o luto, eu entendo o luto como perda, assim, como uma coisa que, como é o autismo, tipo, como é o diagnóstico do autismo, sabe? Porque você tem uma criança ali que não tem nenhuma característica, as mães não notam, só algumas especialistas notam quando logo é bebê. E aí você vai convivendo com aquela bebê 1 ano, 2 anos, e com 3 anos ele para de falar né, muda seu comportamento, e você tem aquele susto e você vive um luto porque você perdeu aquela criança que você já tinha. Antônia já nasceu com essa deficiência e já foi me dita no começo. Então, assim, eu não vivi o luto, eu vivi uma angústia de não saber se ela era uma criança com deficiência, se tinha uma síndrome, que síndrome ela era, se ela ia andar, se ela ia falar, se ela ia respirar eu não sabia nada, e nem as médicas podiam me falar nada, porque elas não sabiam, né? Elas só identificaram que ela tinha características sindrômicas. E aí o luto era para que ela sugasse para que ela pudesse ir para casa. E aí eu comecei a ordenhar, e tinha aquele horário de ficar na UTI, de noite não ficava, voltava para casa, voltava, e ela ficou 9 dias na UTI. Aí tentaram colocar lá no peito e ela sugou. Depois no 7º dia, eu acho, ela sugou. E aí eu corri num shopping que tinha do lado, comprei uma máquina de bombear. Eu fiquei pensando, se ela não sugar, eu tiro o leite na máquina. Era uma loucura tão alta, tão grande, que eu... E aí, na hora de sair do hospital, ela conseguiu. E Daniel sempre comigo, sempre muito positivo. Aí disse, olha, hoje é o dia. Aí eu disse, tem certeza? Eu tinha insegurança, eu não queria sair com ela de casa, dali, do UTI. Ela disse, sim, aqui é muito perigoso, você tem que levar ela hoje. Eu disse, hoje não, vamos deixar para levar amanhã, que amanhã eu não estou sem o bebê conforto e não sei o quê. Aí eu falei a Daniel, a Antônia teve alta, mas eu acho que é melhor a gente levar ela só amanhã. Ela disse, por que amanhã? Eu disse, não, porque não sei o que. Não, a gente vai levar a Antônia hoje para casa. E aí a gente foi com a Antônia era uma bebê tão boa, tão boa, tão boa, tão boa. Já era autista, né? Ela raramente chorava. Eu botava no peito o tempo todo e ela dormia. E aí a gente veio para a nossa cidade, porque Salvador, que é a capital aqui do estado, ela fica a 370 quilômetros da minha cidade. Nós voltamos para cá, e quando voltamos para cá, é uma cidade de 60 mil habitantes, acho que hoje já tem 70, perto disso, e eu sou uma pessoa muito conhecida, porque meu pai foi prefeito da cidade, então
esperava-se que a Antônia fosse a Cinderela, chegou a Cinderela. E quando a Antônia chegou com características muito, muito marcantes no rosto, então a gente não podia nem sair com ela direito, porque a gente era olhado, apontado, né? Ninguém nunca falou nada na nossa frente, obviamente, mas os olhares, né, que voavam, eu uso esse termo, que voavam como flecha, eu recebia umas flechadas, e aí eu passei também a me sentir, poxa, acho que me senti mal, né, com aquilo, quer dizer, poxa, como a gente é frágil, né? Mesmo amando muito o nosso filho, eu passei a tirar foto dela, eu não gostava mais de nenhuma foto, porque todo mundo dizia que era diferente, eu no começo não achava, depois fui achando ela diferente, ela não é bonita, ela é feia e tal, ela não sei o quê, e aquilo, aí, isso demorou um tempo, né? Eu com essa sensação de rejeitar a beleza que ela tinha, né? Eu nem dizia que era beleza. E aí outras coisas foram tomando a frente disso, que isso passou a ser tão secundário, eu precisava saber se ela ia andar, fazer fisioterapia para ela andar, aí eu tinha uma lista de vários especialistas que eu frequentei, né, ortopedista, otorrino, tudo para saber se tinha alguma outra questão. E aí era para comer, né? Ela mamou e depois de 6 meses tinha que ter introdução e a Antônia não ganhava peso de jeito nenhum. Eu pulei, né? Eu pulei porque com um mês a gente foi receber o diagnóstico, né? O cariótipo que a gente fez. Aí voltou para Salvador. Aí não deu alteração nenhuma no cariótipo. Porque geralmente esse primeiro exame, ele só dá alteração, ele só mostra alterações grosseiras, tipo assim, uma trissomia, né? Uma coisa muito óbvia. Eles não veem, ele não vê a deleção, esse exame não vê a deleção, né? Que é um pedacinho que falta no cromossomo. Aí a médica vai dando sequência, né? A médica daí pede novos. Mas o médico me tranquilizou, né? O geneticista me tranquilizou. Olha, não deu nada, não tem alteração, talvez ela pareça mesmo com vocês e tal, para sua cidade, que tá tudo bem. Só que eu já voltei, né? Prestando atenção em tudo. A gente que é mãe que fica convivendo 24 horas com o bebê, fica prestando atenção em tudo. E eu via que a Antônia não se desenvolvia como as outras crianças, né? E aí, com 4 meses, a gente foi medir o perímetro dela e o perímetro também não desenvolvia. E aí, nesse negócio do perímetro, a médica, a pediatra, achou por bem que a gente voltasse no geneticista para dizer a ele que o perímetro não estava se desenvolvendo. E aí, com isso, o geneticista disse assim, não, nesse caso, é grave, né? Porque teremos que fazer um outro exame, que é um CGH-RAI, que é o exame para estudar melhor esses cromossomos. E aí a gente fez o exame, que não fazia nem na Bahia, mandava para Belo Horizonte, e só saía com 45 dias, e a Antônia tinha dificuldade de tirar sangue, foi uma angústia retada quando eu estou dando aula, que eu dava aula, era professora de educação física na escola aqui, me ligaram que o exame tinha coagulado, que a gente tinha que voltar para tirar de novo. Eu quase enlouqueci, voltamos, tiramos, e depois de 45 dias, fomos receber o diagnóstico. Recebemos o diagnóstico. Entrei já na sala chorando, porque eu sou ansiosa, já tinha pegado o exame, já tinha olhado na internet, já tinha visto os piores casos da doença, e já estava morta, Doutor querendo Google. um caixão. Querendo um caixão grande. E aí o médico tranquilizou. O médico, na verdade, ele também não conhecia, ele conhecia a síndrome literalmente, né? E literalmente, na literatura, tem pouca coisa sobre a síndrome. É pouca coisa que se tem. Porque a síndrome de Antônia é uma síndrome chamada Langerhans, que é uma síndrome rara. Rara porque poucas pessoas, né, têm essa síndrome. E aí a loucura foi, meu Deus, ela vai andar, doutor, ela vai falar, e tudo ele dizia sim, vai. Ela vai ter a questão mais da síndrome, porque é uma síndrome óssea que nasce uns tumores ósseos, que pode malignizar ou não, a chance é pouca de malignizar, mas existe essa chance, mas eles crescem e às vezes provocam dor. Eu disse, mas quando eles crescerem, a Antônia já vai estar falando para dizer que dói ali, ele disse, já, fique tranquila. Aí vivi nessa ilusão, né, que sim, que ela ia estar falando e ia me dizer. É que eu acho que vocês não imaginavam a junção da síndrome com o TEA, né? Não, e aí, eu tinha certeza que a Antônia não era. Essa dupla acaba complicando. A dupla complicou demais, porque eu acho o autismo ainda mais, que prejudicou muito mais, Antônia, o autismo. Porque eu conheço outras crianças da síndrome, e anteontem descobri mais uma, e elas têm o cognitivo com
tem um escritor em Minas Gerais que tem a síndrome, então, assim, eu conheço uma outra criança que vai para a escola, que se desenvolve a contento. Maria, a síndrome dela, ela é mais desse perfil físico com essa questão dos tumores? E aí o autismo Sim. é que entra na parte comportamental, cognitiva, da seletividade? Sim, a síndrome, ela provoca o que tem na literatura, mas eu vou contar o que eu aprendi com outras mães, que o meu Instagram foi criado para encontrar essas crianças, mas foi uma alegria encontrar uma mãe que me dissesse, não, a minha filha está com 12 anos, está na escola, os tumores, ela tem mais de 100 espalhados pelo corpo, mas nunca precisamos de cirurgia, ela nunca reclamou de dor, mas também encontrei outros casos mais graves, e aí sempre me apegava com esses que eram mais passíveis de felicidade. E aí eu conheci essas mães, e o que tem na síndrome dela é o seguinte, pela síndrome, ela pode ter um atraso cognitivo, ela pode ser mais infantilizada, mas ela teria a compreensão de mundo, assim, de que tem uma síndrome, de que, sabe? A parte motora é por conta do autismo, a parte de sensibilidade sensorial, a alimentação, é tudo por conta do autismo. O que a síndrome apresenta são vômitos cíclicos que ela teve quando bebê e não tem mais. Outra coisa da síndrome é mais isso. Então, o que atrapalha mais, hoje eu fiz uma leitura, é o autismo, porque o autismo tirou a fala, né? A oralização, não gosto de falar fala, que eu aprendi com a Mariana Rosa, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo. É que às vezes fala, criança, mas não oraliza, né? Quem fala, né? Sua filha fala. Ela me disse, uma vez eu fiz um texto, ela, não, Karina, não vou mudar isso. E ela disse, fala, todo mundo fala. Às vezes não é oralizada, mas fala com o corpo, ela fala com isso. E aí o autismo veio. Então, quando a Antônia recebeu o diagnóstico da síndrome, pronto, a gente ficou tranquilo com aquilo ali, né? Com 7 meses ela recebeu esse diagnóstico, e eu lembro de estar em Salvador e ter ido no MAN. Então, quer dizer, eu fui no MAN comer bolo com o Daniel, com o Antônio, assim. Então, assim, eu fiquei tranquila, porque eu já achava que tinha, e fiquei tranquila. Eu não fui aquela pessoa que me desesperei, chorei, fiquei trancada dentro de casa, não. Só que depois, a Antônia tinha um problema cardíaco também. A Antônia nasceu com 2 buraquinhos, que se chama CIA e PCA. São 2 buraquinhos que eles se fecham, é para nascer mesmo. Por isso que o exame que ela fez cardiológico, na barriguinha, deu ok, não teve erro nesse exame, porque os 2 buraquinhos estão ali e eles se fecham ao nascer, né? Às vezes no primeiro dia, no segundo, no terceiro, mas fecha. Quando eu saí da UTI, eu não saí com essa questão, porque a médica disse assim, não, vai fechar. E aí, com 3 meses, eu fui na cardiologista, né, que já estava lá no relatório para eu ir, e ela disse, olha, esses buraquinhos não fecharam e estão crescendo, sujeitos à cirurgia. Pronto, aquilo ali foi muito desesperador, porque a Antônia não comia, a Antônia tinha muito... Oxe, eu não sabia do autismo, ela não comia nada. Não existia comida do mundo que ela engolisse ou que ela mastigasse. Se um pedaço, se uma da goiaba, aquela semente da goiaba, fosse por acaso para a boca dela, ela vomitava tudo que eu já tinha comido. E aí eu comecei a enlouquecer. Eu gritava. Foi o meu momento mais difícil, foi em relação à alimentação. Porque ela era muito magra, né? E depois eu fui no cirurgião cardíaco para ver a possibilidade. Ele disse assim, olha, Antônia, tem que comer que o risco diminui. Então eu virei uma maluca. Queria que ela comesse, gritava, chorava e quase enlouqueço. Essa questão da comida, a gente já falou aqui em alguns episódios, né? Sobre a alimentação e o sono no TEA, né? E aí, nesse caso, estamos falando do autismo da Antônia. O meu também é o autista nível 3, que eu fiz por 8 anos todas as terapias. Theo vai fazer agora no Natal 9. E desde 1 ano ele faz todas as terapias possíveis, o que tu imaginar, né? A dieta, tudo mais. E continua o autismo nível 3. Ele não regrediu. Evoluiu em muitas questões, mas ele já é resolvido para mim, que ele é um autista nível 3. Não caio mais nessa ilusão de se eu der o meu melhor, ele vai ficar um autista mais moderado, leve. Está resolvido. E continuamos dando o nosso melhor, né? E a gente que tem filhos autistas ou nível 3, ou lá nos Estados Unidos, como se fala, né, que é o autismo profundo, que é o autismo que não regride, né? Que a gente sabe que as nossas condições são diferentes, né, Maria? De um autista nível 1.
A gente sabe que eles irão precisar da gente muito tempo. Eles sabem que a gente sabe que o nível de suporte deles é alto, né? Então, a nossa preocupação é diferente da outra mãe, né? A nossa preocupação é, será que o meu filho vai conseguir ir à escola um dia? Será que a sociedade irá acolhê-lo algum dia? Será que o meu filho vai comer para sobrevivência? Será que o meu filho irá dormir adequadamente para poder ter um dia bom? Então, não basta a gente correr em todas as terapias, basta... Porque existem N fatores, né, que englobem o nosso filho. E ainda temos o medo de não estarmos aqui, né, quando eles crescerem. Então, quando a gente fala de autismo nível 1, autismo nível 3 ou maiores, né, as dúvidas e os medos da gente, enquanto mãe do autista mais severo, são outros, né? Minha preocupação não é ter amigos na escola e estar feliz, é se vai comer, né? Se essa criança vai estar nutrida. E aí temos o Daniel, que voltou à faculdade a estudar, eu voltei à faculdade a estudar, porque sabemos que falta, né, nutricionistas e pessoas que entendam dos nossos filhos, porque profissionais no meio do autismo brotando tá cheio, né? Mas que realmente entendam, que tenham empatia, que tenham a vivência, são poucos. E aí a gente já falou sobre isso, né, amiga? Sobre outro fator, né? Aí é sobrevivência, né? O meu filho vai comer, o meu filho está nutrido, o meu filho está dormindo adequadamente, ele está... Que aí é questão de sobrevivência. A gente não está nem falando de vai ser médico, vai ser advogado, vai casar, vai ter filhos. A gente está na base ainda, né? Igual a mãe lá na educação alimentar, na introdução alimentar, está preocupada, a gente continua com isso com 8, 9, 7 anos. Então, a gente entra em outro fator, né? Que é o... Quando eles não comem, o bicho pega, né? Quando a criança não come, a gente surta, né? Mas isso é muito interessante, porque também eu fiquei pensando agora, né? Recentemente a gente promoveu um evento que foi um encontro de mães. E uma das palestras imaginada a priori para ter 1 hora dividida entre 30 minutos de uma nutricionista e 30 minutos de uma médica para falar da questão sono, a nutricionista falaria da questão alimentação no TEA. Sono e rotina. Sono e rotina. A palestra acabou, no lugar de ter 30 minutos, tendo 1 hora e 30, e a médica não teve espaço de fala, porque simplesmente todas as mães tinham dúvidas muito, muito, muito importantes e muito constitutivas daquelas rotinas e daquela qualidade de vida buscada. Porque eu acho que mesmo o sono sendo também um desafio enorme, porque se a gente não dorme, a gente não consegue ficar em pé, a questão da comida para gente, mãe, que nutre, que alimenta, que tira do corpo o alimento para dar para o filho, quando ela não está resolvida, ela é assim devastadora na nossa vida. E o comer é natural, não comer, né? É devastador. O comer é natural, o comer é social, o comer é familiar. A gente sonha não com um filho engenheiro, mas a gente sonha com um filho sentado à mesa, comendo com a família, comendo o churrasco do final de semana, nós que somos gaúchos, vocês, a comida baiana maravilhosa. Então, quando o nosso filho não chega lá, é muito frustrante, né? Porque é uma privação da família toda, toda, né? É uma privação de tudo, né? E aí eu vejo o empenho de vocês, eu tenho muita admiração pela tua mãe, pela dedicação que a tua mãe tem em ajudar e cuidar. E eu sei que ela é um dos fatores importantíssimos na alimentação da Antônia, né? A alimentação foi a coisa que mais me atrapalhou emocionalmente. Eu sinto isso no meu corpo hoje, né? Eu me sinto adoecida hoje. Teve coisa que eu segurei, e agora, quando não há mais a carga para segurar, o corpo adoeceu. Meu corpo está doente. Eu sinto queimando o tempo todo, perna, mão, cintura. Comecei a ter dor de origem miofacial. Então, assim, eu realmente adoeci. E com o suporte, é isso que eu falo, porque é difícil demais. Eu tenho suporte emocional, né? E eu tenho suporte financeiro, pago, né? A pessoa que dá o suporte para a Antônia é uma funcionária, eu tenho esse dinheiro para pagar, e quando não tenho, a gente corre atrás. E a Antônia faz terapia, e eu fico imaginando essas outras crianças que não têm acesso a nada disso, porque o SUS é maravilhoso, eu amo o SUS, mas essa questão da terapia pelo SUS é muito difícil, porque
eles oferecem poucas horas, né? E tem uma fila enorme, né? Porque o SUS não dá conta do tanto de criança, né? O tanto de pessoa com deficiência e dentro do espectro. A comida, Antônia, aí eu fui buscando formas. Quando eu descobri que ela comia Danoninho, eu amo Danoninho. Eu lembro que a Débora, a pessoa que fez um projeto chamado Mães Múltiplas, e a gente ficou amiga, um dia ela fez um texto assim, que tinha orgulho, porque o filho não comia isso, não comia aquilo. Eu falei, amiga, esse seu texto é completamente preconceituoso. Porque a minha maior alegria no mundo foi que a Antônia comeu Danoninho. Porque foi a partir do Danoninho que eu descobri, se ela come nessa textura, eu vou transformar todas as comidas para ficarem nessa textura. E aí fui tentando. Cortava as frutas. Primeiro ela só comia pera. Ela, quando estava internada na cirurgia cardíaca, que ela fez aos 11 meses, a cirurgia cardíaca de peito aberto, ela só podia sair do hospital se alimentasse. Depois de ter ficado na UTI, no quarto, gritada, ela passou por estar... Imagina, ela já era autista, ficou amarrada, né, na cama por muito tempo. E só podia sair se alimentasse. Ela ainda mamava, mas tinha que se alimentar. E aí a única coisa que ela comia na época era uma pera cozida e passada na peneira. Não podia ser triturada no liquidificador. E toda vez trazia essa pera cozida, triturada no liquidificador. E ela não comia. Eu já levei para o hospital peneira e liquidificador e deixei escondido. Batia. Menina, eu já passei tanta vergonha nessa vida. E o povo, você bateu nessa sala infectada, não sei o quê. E eu não queria nem saber se estava. Eu só queria que minha filha se alimentasse. Quando ela, dessa outra vez que ela ficou internada também, Daniel acordava 3 horas da manhã, minha mãe 2 horas da manhã, para quando ela acordasse, o mingau tá lá. Minha mãe levantava cedo para fazer a sopa. Daniel tinha que sair do hospital, que ele dormia lá dentro do carro, embaixo, sair correndo para bater a sopa no liquidificador, deixar na textura correta, trazer as 3 alimentações escondidas. A nutricionista disse assim, traga escondido, o hospital não libera, mas eu entendo, traga escondido. E ela trazia escondido e a gente alimentava ela. Quando chegava alguém, a gente escondia e tudo. Às vezes eu nem escondia, porque também não podia esconder, porque tinha tudo. Então, assim, aí o médico, o cardiologista de Antônio, disse assim, quando ele disse que Antônio precisava comer para o risco de vida diminuir, eu virei uma louca. E daí eu perdi toda a compreensão de mundo, da maternidade, de tudo. Eu virei só louca. Porque eu chorava, eu gritava. Se chegasse no final, na última colher, às vezes eu tremia. Eu dava comida e ela só comia comigo. Se eu tivesse, por isso que eu também não trabalhava, se eu tivesse em qualquer lugar do mundo, eu tinha 1h40 para estar nesse lugar. Porque depois eu tinha que voltar. E eu saía. Eu ia para Salvador, por exemplo, às vezes o carro fazia um trajeto para ir para o Rio Vermelho, que eu morava no Imbuí, minha mãe tem um apartamento no Imbuí, e só o trajeto era 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar. Daniel, não vale a pena. Eu disse, vale, vamos. Às vezes, quando eu pegava um copo de cerveja, a mãe me ligava, venha que ela está chorando. E eu largava tudo e corria de volta, mas eu procurava nessas 2 horas fazer alguma coisa. E aí as pessoas muito me admiravam por isso, ou então diziam, poxa, por que você não espera ela fazer tal coisa para você poder sair? E com 1 ano eu decidi viajar com ela, com essa seletividade absurda, com a panela de pressão dentro do carro, com o liquidificador, com o desenho, com a colher, e a gente entrava dentro do carro para sair em pânico, a colher tá aí, a comida tá passada, será que tá na textura certa? Pega um leite para botar, pega não sei o quê, e a gente foi. Foi fácil? Foi não. Eu me preocupei o tempo todo, eu vivia estressada, correndo e tudo, mas era o meu modo de conhecer o mundo e apresentar o mundo para minha filha. E se eu tivesse esperando a hora certa, até hoje eu estava aqui. Porque a Antônia ainda não mastiga, a Antônia não faz uma refeição completa. Ela já está mastigando algumas texturas, alguma coisa. Ela come carne, ela come alguma coisa. Só que ela, por exemplo, se eu parar num restaurante, eu tenho que parar com a comida dela. Tenho que usar a cozinha do restaurante muitas vezes. Às vezes chegava num lugar que não tinha internet e não sabia que tinha. Eu não sabia da possibilidade de gravar os videozinhos dela, né? Depois a gente foi aprendendo tudo. Mas assim, tinha que ter o vídeo, tinha que ter a colher. E às vezes passava caminhão na frente, né? E ela é super sensível ao barulho. Ou, às vezes a televisão da lanchonete estava ligada, ou tinha um som na lanchonete, tinha pessoas conversando do lado. Ela não comia. E às vezes tinha o piso, que ela não podia nem olhar para o piso, imagina descer do braço. Então, assim, vocês estão entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo, mas quando a gente narra isso, parece que a gente está exagerando. Como é o que diz? Não sabe. Então, eu digo que a maternidade... Precisa viver para saber, né?
E não vai viver. Se for sobrinho e não morar na mesma casa, não vive. Não vai Não viver. vive. Porque não vai saber. Então, assim, o que eu quero dizer é assim, que existe uma diferença entre maternidades, né? Eu nunca vou dizer que minha maternidade se assemelha com a maternidade de uma criança que não tem nenhum tipo de deficiência. Eu sei que as mães têm várias questões, obviamente, que às vezes até mais dolorosas, porque às vezes o que é doloroso para você não é doloroso para mim. Talvez seu filho arrancar a unha seja mais doloroso do que a minha filha abrir o peito e parar o coração. Então, assim, eu não julgo isso, não é isso que eu estou julgando. Eu estou falando que é diferente, porque a sua questão... E assim, e você falou sobre o nível de suporte do autista. Claro que a gente tem mais dificuldade, quer dizer, a gente parece ter mais dificuldade, sabe por quê? Eu venho estudando isso. A gente tem dificuldades para que ele sobreviva, que minha filha sobreviva. Será que ela vai sobreviver sem suporte? É isso que eu penso. A gente está trabalhando para isso. Antônia também é autismo nível 3, né, de suporte. É o que mais precisa de suporte. Mas eu estou vendo muitos relatos, eu sigo muitas páginas que o que precisa de menos suporte é muito perigoso. É muito perigoso porque ele tem o entendimento do mundo. O risco de depressão, de suicídio, aí Eu é vou outra contar uma preocupação, história, né? que é grave também. Porque, assim, importantíssimo. muitas mães negam. Eu vi uma matéria assim: a mãe nunca tinha falado que o filho era autista. E aí o filho fez veterinária, e aí teve um episódio lá na faculdade, imagine, ele estava sozinho, assim, sem os pais, sem o apoio dos pais, ele decidiu ir, e a mãe achou muito bom e tudo, claro, e só que ele teve uma crise, a primeira crise, e aí depois ela não percebeu que ele estava deprimido, né? E tem muito isso, porque minha filha, às vezes eu agradeço por isso, minha filha não tem dimensão que é rejeitada pelo mundo. Minha filha não tem dimensão que a criança que não pegou na mão dela, não quis brincar com ela, enxerga ela de maneira diferente. Ela não pegou e ela continuou, entendeu? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, talvez isso seja bom, né? Não ter, uma benção, um pouco aliado. às vezes. Porque assim, aí tem nível 1 de suporte, quer dizer, fala, né, é oralizado, estuda na classe, é muito, muito bom. Quando eu fui para a doutora Rita, que é a neurologista de Antônia, tinha uma pessoa na sala de espera. Aí eu disse assim, eu estava levando o Antônio para ser diagnosticado. E a gente não sabia. Eu sabia que era autista, o Daniel dizia que não era de jeito nenhum, que eu era doida. Assim, porque ele achava que não era, que era tudo, porque a síndrome atrapalhava muito, né? Mas eu vi a Antônia volteava a cabeça quando pequena, que eu vi um vídeo ontem, ela volteando a cabeça, que eu estava atrás disso, e depois você podia chamar a morrer, que ela não volteava. E aí, a pessoa que estava comigo, esperando, aí eu disse assim, eu queria conversar com todo mundo, ficava perguntando, era super invasiva, mas eu louca, não sabia de nada. Eu disse, você está aqui com seu filho, não sei o quê, é o quê? É para saber se é autista? Aí ela disse, não, é porque meu filho tem altas habilidades. Aí eu, que bom, né? Ela disse, mulher, não diga isso não, você não sabe nem o que está dizendo. Tipo assim, não disse assim com essas palavras. Meu filho só sofre. Meu filho acorda e dorme chorando, não tem amigos, não consegue se relacionar na escola. Quando o professor dá um assunto, ele já está lá na frente, não consegue... É um sofrimento. É frustrante grande. A vida, né? Porque sabe mais que o professor, sabe mais que... né? E ao mesmo tempo não tem convívio. Então eu tenho muito cuidado de dizer, né? Que tem que cuidar. Quando as pessoas falam que não deveria ter o mesmo tipo de leis, eu acho um absurdo, porque o 3, o 2 e o 1, ou o 10, ou o 20, têm dificuldades iguais. Precisam de apoio e suporte de qualquer forma. Porque, assim, se não tiver suporte, nem é TEA, né? Porque nível 1 de suporte precisa de suporte, né? Outros... Benjamin é nível 1 de suporte, né? O meu filho, que tem 5 anos. E precisa de suporte. Difícil. É muito difícil. É muito difícil. Ele percebe a hostilidade dos outros. Ele percebe os colegas correndo dele. Ele percebe os colegas entrando debaixo da roupa das mães para fugir dele. Ele percebe os colegas não chamando ele para brincar por ele não ter o entendimento geral da brincadeira. Ele percebe quando
ele tem dificuldades que são, na cabecinha dele, intransponíveis e os outros colegas fazem com muita facilidade, então ele se nega. Os outros colegas todos já estão escrevendo o nome, os outros colegas todos já conseguem desenhar criança, palito, cabeça, braço, perna. Ele não consegue pegar, ele não tem pega, né, de pinça, de motricidade fina. Então, para ele, é muito difícil também. Ele tem uma questão alimentar, ele não come frutas, ele não... Então, assim, ele tem uma questão de texturas, ele tem uma questão de muitos dias, quando ele está desorganizado, Roberta sabe, quando ele está desorganizado, ele tem fala, mas é uma fala zero funcional. É ecolalia, né? Porque ele fica repetindo algumas coisas que não tem contexto, que eu tenho que tentar entender se aconteceram ontem, ou há 3 meses, ou há 2 anos, se foi alguma coisa que ele viu. Então, assim, é muito difícil encaixar, é um quebra-cabeça que é muito difícil de encaixar. É autista igual, né? É autista, é autista. É autista. A tendência, eu acho, de algumas famílias do autismo nível 1 é ficar na dúvida do diagnóstico, né? Conforme a criança vai melhorando, a pessoa fica na dúvida. E essa criança, esse adolescente, principalmente, acho que na adolescência o negócio pega ali pro nível 1. O Teodoro, ele tem nível 3, mas ele, com uns 8 anos por aí, ele começou a reparar na diferença dele. Ele começou a se perceber diferente. E aí é que o bicho me pegou, sabe? Que eu vejo o constrangimento dele de tentar chegar nas crianças da mesma faixa etária. Então, a gente vai num parquinho, ele vai brincar ou com os menores ou com os maiores, ou se isola. E chegar na sala de aula, ele sabe que ele não dá conta das demandas. E aí, claro, a ansiedade aumenta, a agitação do corpo aumenta, o sensorial vem com tudo. E aí não consegue ficar em aula, né? Ele saiu da escola agora em maio, desisti. Vou tentar novamente ano que vem. Porque aí entra outra questão, né, Maria? A escola é a entrada da sociedade para os nossos filhos, né? E a sociedade não os quer lá. Então, eu botei numa escola inclusiva, onde a escola deu suporte, onde as crianças entendiam o que era autismo, até respeitavam, mas os pais das outras crianças não. E aí, tipo, os pais começaram com tanta queixa, tanta reclamação, porque, óbvio, né? Aquela criança de 8 anos está estudando para ser médico no vestibular. E o meu caminhando está atrapalhando. E com ironia, né? Então, eu acabei desistindo. Eu desisti, né? Botei ele nas terapias. Ele está muito mais feliz assim. Eu sei que a gente se cobra, né? Será que não deveria estar na escola? Será que eu deveria manter em casa? Eu sei que isso é uma coisa que te pega também, né? A decisão da... Nem que me pegue, isso é muito tranquilo na nossa família. As pessoas aqui questionam e querem o post que eu escrevi, eu não sei onde é que está, para botar lá, para entenderem o que se passa. O que se passou foi o seguinte: Antônia foi para a escolinha antes do diagnóstico do TEA. E aí foi sem assistência nenhuma, e a escola recebeu a Antônia super bem, a professora muito bem capacitada, só que ela tinha 11 crianças, eu acho, na salinha, né? Uma escola muito boa, e só que 4 crianças tinham deficiência. Antônia, que tinha a síndrome, tinha uma criança que era autista, tinha uma criança que tinha mutismo, e tinha uma outra criança que era autista nível 3 de suporte, que não parava quieto, que subia na cadeira, que tentava abrir a porta, e essa professora sozinha na sala para dar conta disso. Então, muitas vezes eu chegava na escola, quer dizer, eu nem saía, porque a Antônia não se alimentava com ninguém, então, quer dizer, eu tinha que levar a Antônia na escola, já tomada o mingau, na hora da fruta eu tinha que ir, eu ia na escola 3 vezes. Quer dizer, era só para ela estar na escola mesmo. E às vezes ela só gostava da hora do parque, por exemplo, de subir, descer. E às vezes, porque também ela tinha medo e também tinha que estar comigo, não podia estar com outra pessoa, que ela não fazia nada sozinha. E muitas vezes eu chegava, e não é culpa da professora, porque não tem como ela cuidar disso tudo. A Antônia estava sentadinha, olhando na parede, por exemplo, se mudasse o sofá de lugar, tinha um sofazinho lá, quando chegasse ela estava completamente desregulada, chorando. Então, assim, aí quando eu fui para a doutora Rita, a neurologista que diagnosticou a Antônia, ela disse assim: olha, vou pedir a você para tirar da escola. Vou pedir a você para que nesses anos você invista em terapia. Você conhece Denver? Você conhece Abba? Eu disse: nunca ouvi falar.
Pois é tanto, é X, o dinheiro é X para você. Eu digo, eu não tenho esse dinheiro. Saí chorando de dentro da sala, minha mãe estava fora. Ela, não, se acalma, a gente vai ajeitar. Eu digo, não, ela disse que é 20 mil. Porque antes era tudo muito caro, e eu morava aqui, tinha que mudar de cidade para ela ter terapia e tal, tal. Aí, depois do diagnóstico, ela me disse que era para tirar da escola, e eu tirei. E aí, fui ver como era que eu fazia essa terapia, que eu moro numa cidade que não tinha nem TO, né? TO. Não tinha. A Antônia precisava de tantas horas de TO, de não sei fono, não sei o que. Aí vinha uma fono em 15 dias para ficar 1 hora. Né? E eu via que aquilo ali não estava surtindo efeito nenhum. Aí entrei na página da Poliana, do meu bebê e o autismo, e eu conversei com ela conversou muito comigo e disse assim, olha, Karina, ela já era assistente terapêutica do filho, né? Tinha feito o ABA, tinha se profissionalizado, não sei se fala isso assim, se profissionalizado. Sim. E aí, fez ela os cursos. Ela é assistente do João, né? De ABA. E aí ela disse assim, olha, Karina, não existe esse negócio de mudar de cidade mais não, viu? É assim. Aí me explicou como seria, você vai pegar uma pessoa, vai treinar, aí na faculdade, uma que está estudando para psicologia. Eu falei, mulher que não tem faculdade não tem psicologia, não existe nada disso não. Eu só tenho para levar aqui a Regina, que é a babá de minha filha. Ela disse, não sei se vai dar certo não, mas vá. Aí a doutora Rita me colocou com a Ana Marta, que é uma TO, uma clínica de referência na Bahia. E ela disse, olha, nunca fizemos nada à distância não, mas você foi recomendada por doutora Rita e a gente vai tentar. Traga uma pessoa que tenha formação em X. Eu disse, não tenho não essa pessoa. Vou trazer a Regina. O menino não queria a Regina de jeito nenhum. A Regina fez o curso e tudo, que ela não entendia. A Daniel fez também o curso, porque se a Regina não desse conta, Daniel ia dar conta. Eu disse que não fazia de jeito nenhum, que eu não ia ser, porque eu não tinha condição nenhuma. Eu já alimentava Antônio, já estava doida, não tinha condição nenhuma de fazer terapia em Antônio. Mais uma demanda para ti. Eu não aguentava, não. Eu ia fazer tudo errado. Aí nós fizemos o curso, era Denver para Antônia, Denver. Mas Antônia odiava brincar. Eu não sabia que existia uma criança no mundo que não gostava de brincar. Se desse uma demanda para ela começava a chorar sem fim. Mas o Denver foi bom porque o Denver você faz imitação. E a Regina começou fazendo o Denver de longe. Era a Antônia lá e ela com 100 metros de distância, entendeu? E aí a gente foi conseguindo especializar a Regina até que ela chegou no ABA. Ela está fazendo terapia ali no quarto. A Antônia tem um quarto terapêutico. E a Antônia vem se desenvolvendo pouco para quem vê de fora. Mas para a gente, você não sabe o ganho que a Antônia já teve. Eu sei. Antônia só chorava. Antônia não sabe, tinha vida. Karina, que tem crianças... O meu filho não brinca do brincar funcional. O brincar dele é muito Antônia pobre. também não. Ele é uma criança do skate, do movimento, porque como ele tem uma hipotonia física, ele acaba... Ou ele corre... que aí então são atividades de corrida, né? Que aí ele já pegou o embalo, ou ele amolece. Ele não consegue sentar para estudar, para jogar um jogo. Então, tipo, é a mesma coisa. Ele faz aba desde os 2 anos. São 6 anos aí de aba. Evoluiu muito, muito, mas ele não gosta de brincar. Cheguei a essa conclusão. Ele não é a criança do brincar, do lúdico, do homizinho. E tá tudo bem. Tem criança que não vai brincar de casinha, não vai brincar de dinossauro, não vai, né? Mas eu acho que tem a ver com a parte cognitiva. Eles não conseguem imaginar. Eu não acho tem que é o isso, lúdico, né? né? Não tem o lúdico, eles gostam. Eu acho que ele gosta. Porque na terapia, a Antônia, agora chegaram os brinquedos novos. Todo dia chega um, né? Que eu compro pela internet. Aí são os brinquedos. Eu fico tão feliz. 11 brinquedinhos, né? Para nova terapia. Porque ela passou de fase já. E ela já evoluiu, né? Esse tempo que ela tá lá na clínica, aí ela evoluiu. A gente foi para Salvador, né? Que é tudo gravado. Não sei se porque vocês não fazem a distância, eu vou dizer, até para que outras mães não pensem que tem que se mudar de cidade, um desespero brabo. A tendência é a pessoa achar que não tem no interior, mas tem como supervisionar a distância, né? Tem, é tudo supervisionado. Por exemplo, a Antônia faz terapia de segunda a sábado. Supervisionado, tudo gravado. Grava. E é bom gravado, porque Regina tinha mania de dizer que a Antônia fazia tudo. Ela ama tanto a Antônia, e às vezes forçava, e a Ana Marta, ela não force, porque vai criar aversão. Porque às vezes ela fazia uma coisa e ela já queria dar outra demanda para fazer. E aí, às vezes, quando ela dizia assim, Antônia fez não sei o quê, eu digo, mentira, não fez não. Aí agora com o vídeo, ela dizia assim, não fez não, olha aqui se ela fez ou se ela não fez. O negócio o negócio do mamão, quem descobriu foi a Regina. Ela disse que Antônia comeu mamão.
Eu disse, certo, comeu como? Ela disse, comeu. Eu peguei o pedaço do mamão da fruta antes de bater e dei a ela. Eu, sim, certo. Quando ela pegou e me mostrou o vídeo. Regina tá andando gravando, reality show. Muito bom, Até muito na hora bom, que ela tá muito comendo, bom. ela tá gravando. Ai, que amor. Muito bom. Mas é que eles nos surpreendem muito, né? E a gente falou num outro episódio sobre presumir competência, né? A gente enquanto pais, às vezes presume, né, a competência da criança. Ah, não vai dar conta. Eu tenho muito disso. E aí tu vai lá e toma na cara, né? Fala, nossa, mas tu tá fazendo... Mas é que eles têm a técnica, né? A gente não pode achar que a gente que é pais e a gente é terapêutico, mas a gente não é terapeuta. E o terapeuta sabe. A minha tia faz milagres com o Teodoro. Eu fico olhando e falando, cara, ele não faz 2 segundos disso comigo. Mas com ela ele faz. Faz comigo também. A sessão toda. Mas eu também não sou a mãe. A Antônia estava comendo anteontem com a Regina. Pegando a colher, botando na boca e botando em cima da mesa. Ela não voltou pro prato, não, botando em cima da mesa. Aí ontem eu digo, Daniel, filme aqui que eu vou dar comida a Antônia. Ela, oxe, quem disse? Ela nem segurava na colher. Aí me falaram que é mais fácil, né? É mais fácil com assistente, com outra pessoa, sem ser assistente, às vezes com outra pessoa. O meu se veste inteirinho, tira e põe a roupa com a irmã, com o pai, com tá a aprendendo, Antônia. Comigo, ele fica assim. Aí eu falo, você quer ajuda? Comigo ele sabe que eu vou acabar ajudando, então eu acabo ajudando. É mãe, né? Mas eu acho que é bem, bem legal isso que a gente está conversando, que você está trazendo, porque os avanços precisam ter como régua a própria criança, né? Uhum. Então não dá para você medir o avanço da Antônia pelo livro do Denver, né? Pelos casos da aba, da clínica, de não sei quem. É a Antônia de antes com a Antônia de agora. É a Antônia com a Regina sendo só babá, da Antônia com a Regina que agora estudou para ser AT dela. Então, acho que isso é bem importante a gente colocar, né? Porque a gente acaba se frustrando muitas vezes, né, Maria? Porque é um investimento financeiro altíssimo. É um investimento emocional altíssimo. De tempo. É um investimento de tempo altíssimo. E às vezes os pais me dizem assim, não está acontecendo nada, Débora. Não tem evolução nenhuma. Meu filho está fazendo 40 horas de aba por semana e não tem evolução nenhuma. Então, acho que tem muito isso, né? Da gente conseguir perceber que a evolução, às vezes, a concretude dessa evolução vai demorar, mas que existem sinais. Então, Antônia, com vocês ainda não está dando um sinal de que generalizou a colher para alimentação. Não. Mas com a Regina já começou. Então, a gente tem um luzes se enorme. acendendo, né? Tem possibilidades no nosso horizonte aparecendo. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante que a gente deixe claro, assim, do quanto a gente também precisa se apegar a esses pequenos faróis de esperança, né? E o ABA e o Denver, a gente fala muito em ABA e Denver aqui, e existem outras metodologias de intervenções comportamentais. Mas o ABA e o Denver, por ser uma ciência, por ter coleta de dados, a gente consegue mensurar isso, né? Melhorou. De 10 tentativas, eu consegui em 8 alimentá-la com a colher. De 10 tentativas, eu consegui em 5. E que, às vezes, para quem está de fora, não está comendo ainda com a colher. Não, mas melhorou muito. Olha os números, né? Olha a evolução interna, né? Porque de 10 para 1 é muita coisa, mas de 10 para 8 vai indo, é progressivo. E por ser uma ciência, por estar no rol da ANS, é muito mais fácil das famílias conseguirem pelo plano ou judicial, né? Ou que o próprio governo pague, né? Que bom, eu fico tão feliz de ouvir. Eu me surpreendo muito no Instagram com as evoluções da Antônia. A gente que está do lado de cá há muito tempo consegue ver a Antônia de antes e a Antônia de hoje. É uma criança que evoluiu muito. Sabe, Beta, eu acredito muito na ciência e eu só faço o que é científico com minha filha, sabe por quê? Eu sei que tem outras, por exemplo, a musicoterapia, né, que muitas famílias relatam que é muito bom, que não sei o quê, mas eu não posso perder esse tempo, sabe? Assim, eu não posso, por exemplo, tirar 1 hora do ABA, que eu sei que tá, né, para fazer musicoterapia.
ozonioterapia. Eu fico muito preocupada com isso. Não sei se a gente pode falar disso. Pode. Claro. Eu Mas, fico assim, muito preocupada até pelo protocolo que irão seguir. Eu fico muito preocupada porque foi aprovado agora, então eu fico preocupada de querer curar o filho a todo custo, sabe? Porque muitas pessoas falam em cura e não em melhoria das características, não em avanço, mas em cura. E aí eu tenho medo dessas ciências que uma mãe mesmo deixou de me seguir. São pseudociências, né? Ela me mandou um livro de uma coisa que ela estudava, dizendo que assim, que o filho dela tinha deixado de ser autista. E aí eu escrevi um texto dizendo que era muito feliz. Ela escreveu um texto dizendo que as mães que diziam que tinha felicidade, que aceitavam o filho como ele era, que no fundo era mentira. Que ninguém queria ter um filho com deficiência. Obviamente que ninguém vai pedir a Deus. Deus, eita, me mande o mais... Ninguém vai pedir, obviamente. Mas que há felicidade, que eu lhe digo com pureza d'alma. E eu e Daniel, minha mãe, a gente tem a mesma... A gente percebe o mundo da mesma forma. Se pudesse mudar em Antônia, eu mudaria a parte que causa dor, né? Sindrômica, que causa dor. Antônia não é uma criança, e eu imagino que a mãe de uma criança que tem um filho que bate a cabeça na parede vai querer que essa característica seja anulada. Se pudesse pedir a Deus para tirar aquilo ali, ia pedir. Eu não estou falando quando eu digo que respeito, que não nego o que minha filha é, que agradeço por tudo que ela é, não estou dizendo que não há características que são difíceis que a gente não quer. Por isso que a gente faz terapia, né? Para que aquela criança pare de chorar com tudo, para aquela criança não coma cocô, para aquela criança durma, para aquela criança coma. Eu não estou falando disso, as pessoas entendem distorcido. Eu estou dizendo assim, que aceito, que a amo integralmente. Você ama seu filho, por exemplo, você tem um filho que não tem deficiência, você ama integralmente. Você não pensa que ele por exemplo, é um ladrão que roubou um negócio no supermercado. Você nem pensa nessa característica, é isso que eu estou dizendo, né? Você ama integralmente, ele tem essa característica, você queria que ele não tivesse, obviamente, você vai lutar para que ele não tenha, você vai conversar e você vai ter... Mas é isso que eu quero dizer, e as pessoas pensam assim, eu tenho algo porque você está falando isso, porque eu tenho um filho que faz isso, que faz aquilo. Nossos filhos fazem coisas também que a gente não joga na rede social. A gente preserva, né? A gente preserva. Claro, tem coisa... Eu nunca boto Antônio chorando na rede social. Não gosto. Nem eu. Não boto ele desorganizado, não boto ele... O Teodoro, ele tem autismo, tem apraxia da fala e tem toque. Eu sempre brinco, né? Que se fosse só o autismo, eu tava achando lindo. Porque eu dou conta do autismo dele. O que eu não dou conta é das comorbidades, das sintomas que vêm junto. Algumas coisas são muito doloridas. E uma criança que bate a cabeça na parede... Às vezes é dor. Às vezes é uma criança com dor que não consegue verbalizar essa dor, falar onde dói. E às vezes mesmo os oralizados, eles não conseguem dizer onde dói. Não, Porque às vezes é sensorial. Eu fui para o consultório, eu fui para dentista. Então, em 6 meses a gente vai para dentista. E aí tinha uma criança que o pai andava com a almofada. Você acredita nisso? Eu nunca tinha visto. E aí o pai segura a almofada. Quando ele entrou, que viu que tinha muita gente, ele começou a pegar e dar tapa nessa região aqui da cabeça. É forte, muito forte. Aí o pai já está condicionado àquilo. O pai vai e coloca a almofada nele. Ele impede, dando tapa. Então, assim, você ama isso? Não, isso é doloroso, gente. Mas ama aquele filho. De todo o coração. Mesmo com essa característica. É isso que eu quero dizer. Se ele pudesse subtrair essa característica, aí seria a primeira coisa que ele subtrairia. Ótimo. Mas o amor ao nosso filho e às é vezes incondicional. Não tem como tirar. E aí você diz assim, eu odeio isso. Mas odiar isso é odiar uma parte de seu filho. Você tem que arranjar uma forma daquilo caber no seu contexto. É fácil? Não. Muitas pessoas se suicidam, muitas mães se suicidam. Sim, porque não tem rede de apoio. Não. Aí uma pessoa falou assim para mim, uma pessoa estudada, uma amiga estudada, uma pessoa falou assim, eu escrevi esse texto, ela disse assim, a gente vai terminar, já vai terminar, só vou falar isso. Falou assim, Karina, meu filho, você está equivocada, meu filho, ele está em terapia desde quando nasceu, e ele tem 15 anos, e ele apresenta, e não é falta de rede de apoio, não é falta de suporte, não é falta do Estado, não é falta disso, não é falta daquilo, é o autismo. Eu disse, calma, veja só. A gente acha que a terapia
as 40 horas de terapia às vezes dá conta daquilo, né? Mas não só é a terapia que vai melhorar as características que você julga que precisam, né, de avanço. Tem coisas no autismo, eu não sei nem o que eu estou falando, que eu estou tentando lembrar o que ela estava me dizendo, o contexto que ela estava me dizendo, mas ela estava dizendo que eu estava equivocada, que nem tudo era o autismo, que o problema era o autismo, que não era o suporte. Mas eu acredito que o problema está no suporte, por exemplo, é isso que eu quero falar. Se você tem uma escola que recebe seu filho sem tudo isso que vocês falaram aí, né? Vocês falaram de quê? Que ele já nota que as crianças não querem brincar. Se você tivesse um mundo preparado para a pessoa com deficiência, por exemplo, ele às vezes faz 40 horas de terapia, ele tem acesso a isso, mas ele chega na escola e aquela criança não respeita. Aquela criança não quer brincar com ele. Então, as 40 horas de terapia serviram para que ele possa comer, para que ele possa se vestir, mas não serviram para dar conta do que ele é. Entendeu? É porque a sociedade não está preparada, né, para respeitá-los. Não. A Débora sempre fala que não são os nossos filhos que nos adoecem, é a sociedade que nos adoece. Tudo. E por quê? Mas eu tenho um filho que a sociedade nem vê, não sei o que. Não existe. Porque, assim, se tá assim, você tá sobrecarregada. Você tá cuidando do seu filho sozinho em casa, você vai enlouquecer. Porque se eu ficasse 24 horas com minha filha, eu enlouqueceria. Eu preciso do tempo para ser eu e para ter qualidade de vida para estar com ela. Então, assim, as pessoas se julgam, o Estado né? não vem... As pessoas julgam se nos veem na academia, se nos veem tomando uma cerveja. Como assim? Sabe o que mais nos perguntam para nós duas? Nossa, como vocês são felizes. Porque a gente tá sempre rindo, falando bobagem. Eu falo, gente, por quê? Você esperava duas mães chorando aqui, deprimida, cortando os pulsos? Não, a gente é muito feliz. Só que a gente quer mudar a sociedade. A gente é muito feliz. Mas a gente espera que a sociedade mude para aceitar o nosso filho que é feliz. Nossos filhos não vão alcançar essa sociedade. Não. Então, nosso trabalho não é para nós. Não, os nossos não. É, para mais para frente. Eu acho que a gente tem que terminar porque tá no nosso horário. Sim. Foi muito bom. Muito bom. Eu só quero terminar com uma colocação sobre tudo isso que a gente conversou. Que acho que é bem importante, assim, que fique como reflexão, não só desse episódio, mas de toda a caminhada que a gente tem, que a gente tenta fazer, via rede social, via encontros, você com seus amigos, eu com os meus, a Beta com os dela, você com a sua família, eu com a minha, a Beta com a dela. As pessoas tentam fazer com que a gente caiba sempre em caixinhas, né? As pessoas sempre procuram respostas muito simples, muito fáceis, muito dicotômicas para questões que são muito complexas. Então, a mãe ou é a mãe que sofre muito ou é a que romantiza muito. O pai ou é o que abriu mão da vida ou é o cara completamente ausente. O autista ou é o autista que ninguém percebe, nossa, nem tem cara de autista, ou é o que está batendo a cabeça na parede. Os espectros da existência são sempre negados. Os espectros da existência são sempre subtraídos. Os espectros da existência, eu não estou falando do autismo, eu estou falando da nossa existência, da arquitetura da existência, da cartografia da existência humana. Eles são sempre reduzidos a sintomas, a beleza, a ausência de beleza, a feiura. Então, a gente precisa estar sempre nesses polos. Tudo o que está transitando entre uma coisa e outra, as pessoas dizem, mas ontem ela disse que a filha não come, hoje ela está tomando cerveja com os amigos. Não. Não pode. Se a filha não come, tem que estar em casa sofrendo. Ontem ela disse que a filha estava internada, hoje está fazendo tatuagem. Não, senhora. Tem que estar em casa chorando. Entende? Quando e isso é uma das minhas batalhas, assim, que as pessoas consigam nos perceber, nos aceitar, nos respeitar, para além do que elas imaginam, do que elas esperam, do que elas têm necessidade de enxergar na gente. E os nossos filhos também, né? E os nossos filhos, óbvio. Eles têm gostos, eles têm vontades, eles têm sabores, eles têm desejos. Exatamente. Eles não são só um CID. Não são só né, signatários de uma deficiência. Eles não são só... isso, assim, eles não são só pessoas com uma deficiência, eles são pessoas,
antes e depois das suas deficiências. Então, acho que isso é um desejo, assim, que nós três partilhamos, que nós três temos para a nossa sociedade. Agora, a Beta vai te explicar o telefone e você vai ligar para Maria. Tá. Esse telefone é mágico, Maria. E hoje ele é mais mágico ainda porque ele tá a longa distância, tá? Isso. Esse telefone aqui, ó, eu vou ligar para ti. Ele viaja no tempo e nos estados. Ele vai te ligar agora para Maria, no dia em que se percebeu mãe de uma criança sindrômica, com autismo, com todas essas dificuldades e felicidades que a gente tem nos nossos filhos. O que a Maria de hoje falaria para essa Maria de 7 anos atrás, com toda essa tua caminhada, toda essa tua experiência? O que tu falaria para aquela menina, aquela mãe inexperiente lá atrás, para tu conseguir dar força para ela? Fala aí com a Maria. Eu falaria só uma frase mesmo, que é possível ser feliz sendo mãe de uma criança com deficiência. Que é isso que quando eu recebi o diagnóstico, foi isso que eu fui perguntar às outras mães que tinham filhos com deficiência, e é isso que eu quero propagar. É possível ser feliz, é possível estar pleno estando numa família que tem uma pessoa com deficiência. Obrigada, Linda. Obrigada, meu amor. Eu sabia que ia ser lindo, mas eu não imaginei que ia ser tão gostoso, tão bom. Muito obrigada. Foi maravilhoso, foi ótimo. Que muito bom. obrigada, estou muito feliz. Um grande beijo na nossa maravilhosa. Beijo. A Antônia é linda, a Antônia é cheirosa, a Antônia é fashion, a Antônia é, ó, nosso amor. A gente é fã da Antônia, Obrigada. né? E da Maria Karina, então, muito. Um beijo no Daniel, obrigada. um beijo na Beijo tua em mãe. vocês. E avise Beijo, Daniel meu amor. que nós vamos atender junto à distância, os dois, os nutricionistas do autismo. Vou falar a ele. Tá bom, tá certo. Um beijo, meu amor. Beijo, Obrigada. beijo. Obrigadíssima por tudo. Beijo, Maria. Sigam o canal. Beijo. Ativem o sininho, sigam a Maria, que ela tem um perfil maravilhoso, encantador, impossível não chorar nos textos dela, né, Débora? Pesquisem, achem a Maria no Instagram, quem ainda Maria não de achou. Antônia, maravilhosa. Obrigada, Maria. Obrigada, Minha Obrigada, amiga, muito é tão obrigada. feliz poder falar isso, né? obrigada, Sim. meu amor. Obrigada. Um beijo. Até depois. Beijo.